Graça e paz, eu sou o Diácono Luiz Silva e vamos começar com a segunda parte da nosso estudo, né? A nossa apostila Jingle Bells Natal, a história antes e depois de Cristo. Já falamos, né, na primeira parte dessa apostila, a parte, né, a história do Natal, né? A origem pagã, a era cristã, o estabelecimento do Natal, o desenvolvimento de tradições, né? Então, agora a gente vai aí para a parte, né, a segunda parte, o simbolismo natalino, né? Lembrando que a gente tem aqui algumas partes, né? A história do Natal, que refere-se a todas essas partes que eu já falei, mas ao segundo tópico desse estudo, que são os simbolismo natalino, ou simbolismos natalinos. Aqui a gente vai agora para o tal do simbolismo natalino. Aproveitar o embalo, né? Próximo estudo já está aqui pronta, viu? A nossa apostila, nossa segunda apostila. Deixa eu ver aqui, ó. Hospital ou exército? É um estudo sobre o verdadeiro papel da igreja atual com base em uma reflexão do pastor Tássio Licurgo. Mais para frente a gente vai estar passando o conteúdo dessa apostila. É um estudo básico, porém muito profundo, que distingue, né, a igreja. Muitas pessoas entendem que a igreja é um hospital. Tem até uma música que fala disso aí, eu não sou contra, né, como um autor, compositor de música cristã, eu não sou contra essa ideia de falar que a igreja é um hospital. Sim, mas a visão desse pastor sobre taxar a igreja como um hospital é muito profunda e uma reflexão muito, muito interessante, porque ele literalmente traz para a nossa consciência de que a igreja sim é um hospital, mas no hospital tem pessoas doentes, pessoas que estão ali debilitadas, mas ele leva ao ponto de sabermos que somos um exército, né? A igreja é exército, ela avança contra o nosso adversário. E então, pessoas que estão com saúde, elas não avançam. Então, se elas estão no hospital, elas estão no lugar errado. Então, ela não é na igreja. Mas a igreja, ela também pode ser um hospital quando as pessoas feridas na batalha espiritual, elas vêm, se recuperam e voltam para a batalha. Então, é uma reflexão muito interessante, muito instigante. Eu mesmo, quando eu comecei a pesquisar, fiquei muito interessado. Mas vamos lá, o que importa. Simbolismos natalinos. Deixa eu só fazer um conserto aqui. O bom de eu estar revisando isso é porque eu trago aqui algumas partes. Isso. Simbolismos natalinos. E eu conserto, né, algumas partes aqui. Mas vamos lá. Simbolismos natalinos. Os simbolismos natalinos são elementos que carregam significados especiais e profundos durante a época do Natal. Aqui estão alguns dos simbolismos mais comuns. A árvore de Natal, né, a mais famosa, né, digamos assim, a mais antiga, na minha opinião, viu? Pelo que eu estudei aqui, ela remete ali da Alemanha, aquela coisa toda. Enfim, vamos lá. A árvore natalina, ela representa duas partes, né? Ela representa a vida eterna e representa triunfo da fé. A vida eterna, a árvore natalina, especialmente as árvores perenes, como pinheiros e abetos, simbolizam, abetos, viu? A-B-E-T-O-S, abetos, simboliza a vida eterna e a renovação. Simbolizam, né? Simbolizam a vida eterna e a renovação. Triunfo da fé. A árvore natalina também é vista como um símbolo do triunfo da fé cristã sobre a escuridão e o paganismo. Luzes, né? Os famosos pisca-piscas. As luzes, luz de Cristo, as luzes na árvore de Natal e nas declarações representam
Eu acho que aqui quis dizer nas decorações, isso, decorações. Decorações representam a luz de Cristo e a esperança que ele traz para o mundo. Eu estou revisando e estou trazendo isso aqui. Quem quiser, já revisado, entre em contato conosco, nosso WhatsApp 819-8991-3336. É aprendendo e ensinando. Vamos lá. As luzes na árvore de Natal e nas decorações representam a luz de Cristo e a esperança que ele traz para o mundo. Iluminação espiritual. Aqui, trazer para cá. Aqui também. E vem para cá. Isso. As luzes também simbolizam a iluminação espiritual e a orientação divina. 3. Estrela de Belém, o terceiro simbolismo, né? Primeiro foi a árvore, o segundo as luzes natalinas, né? Os pisca-piscas, e a estrela de Belém que também tem aí, que fica ali no topo da árvore de Natal, né? Primeiro, guia divina. A estrela de Belém, frequentemente representada por uma estrela de 5 pontas, simboliza a guia divina que levou os 3 reis magos ao local do nascimento de Jesus. Esperança e renovação, e orientação, aliás. Esperança e orientação. Então, aqui, ó. A estrela também representa a esperança e a orientação divina que guia as pessoas em sua jornada espiritual. Vamos mais um. Aqui, eu vou deixar para ver isso aí depois, vamos lá, senão a gente vai perder tempo. Presentes, quarto simbolismo, lembrem, árvore, luzes natalinas, estrela de 5 pontas e presentes, que são símbolos natalinos, né? Generosidade, os presentes de Natal simbolizam a generosidade e o amor, refletindo a dádiva de Jesus Cristo para a humanidade. Compartilhamento. A troca de presentes também representa o compartilhamento e a comunhão entre as pessoas. Quinto elemento, sinos. Anúncio da alegria. Os sinos são frequentemente tocados durante o Natal para anunciar a alegria e a celebração do nascimento de Jesus. Chamada à adoração. Os sinos também simbolizam a chamada à adoração e à reflexão espiritual. Sexta, ou sexto simbolismo natalino. Coroa de Natal. Ela representa o ciclo de vida, tanto é que ela tem a forma do ciclo, né? Ciclo de vida ou da vida. A coroa de Natal, feita de materiais naturais, como folhas e frutas, simboliza o ciclo da vida e a renovação. Vida eterna, sem fim, né? A forma circular da coroa também representa a eternidade e a renovação contínua. Sétimo simbolismo, Papai Noel, né? Infelizmente ele, na questão cultural e na questão popular e principalmente na questão financeira, né? Comercial, o Papai Noel, só os cristãos mesmo, né, verdadeiros, é quem acreditam, né, ou ligam o Natal ao nascimento de Jesus, embora isso não se tenha comprovação bíblica nem histórica. Mas o Papai Noel, ele tá ali, ó, Jesus aqui e ele ali, né? Ainda bem que na vida espiritual Jesus está sempre acima, mas aqui na questão comercial, Papai Noel é o cara do Natal. Então, por isso que é uma festa pagã. Não pelo Papai Noel, mas porque não tem nada a ver com o cristão. Como já foi dito na primeira parte do estudo, foi uma festa pagã que já trazia esses elementos, ou alguns desses elementos, e o cristianismo abraçou para que ela fosse trazida junto com suas tradições aqueles que festejavam para o cristianismo. Constantino foi quem no século, aí por volta do século IV,
ele trouxe aí essa ligação da festa do solstício, né, do Império Romano, com aqueles povos, e ele se converteu e falou, não, agora vamos trazer para a festa cristã, mas aí vocês vêm e trazem suas festas, a gente só coloca aqui uma roupagem nova, diz que foi Jesus Cristo e acabou. E está aí mais de 2025 anos atrás, né? 2000 aí, anos atrás aqui, né? Na nossa era atual. Então, mas hoje a maior referência do Natal é o Papai Noel. Generosidade, ele representa a generosidade. O Papai Noel, baseado na figura de São Nicolau, simboliza, lembrando que São Nicolau ou diz, né, que ele era um papa, um padre do catolicismo romano. Então era um cara bem generoso, um cara que traz essa representação aqui. Outros dizem outras coisas. Eu prefiro ficar mais nessa aqui, cada um conta uma história, mas aqui é fatos. Isso aqui são estudos com fatos e não com achismo, né? Então, aquilo que um diz uma coisa, outro diz outra, eu nem coloquei aqui. Então, eu coloquei aquilo que a história mesmo conta e é confirmado por todos. Então, ele tinha essa generosidade. O Papai Noel, baseado na figura de São Nicolau, simboliza a generosidade e a bondade. Ele era uma pessoa bondosa, né? Doador de presentes. Ele é frequentemente retratado como um doador de presentes. Aí quem conhece, ou quem quer conhecer, sabe que ele era a pessoa que juntava, comprava presentes e distribuía para as crianças ali da sua região. Então, abraçou-se essa ideia e colocou ele como símbolo desse momento. Ele é frequentemente retratado como um doador de presentes, refletindo a alegria de dar e compartilhar. Oitavo, azevinho e visco. Simbolismo pagão. O azevinho e o visco eram usados em rituais pagãos para simbolizar a fertilidade e a proteção. Aí o que é esse azevinho, irmão Luiz, e esse visco? Eu também não sabia. Mas quem não quer conhecer, dá desculpa. E quem quer conhecer, dá um jeito. Então eu fui e pesquisei. O azevinho, você vê que sempre tem a cor predominante do Natal são duas, né? O vermelho e o verde. Isso em todas as ilustrações você vê as cores predominantes, o verde e o vermelho. E aí eu também tinha, quando eu cresci, né, nessa situação natalina, caramba, por que essa cor, né? E eu achava que era uma cor mais comercial, a gente que estuda um pouco de jornalismo, e eu fiz jornalismo comunitário, ainda em São Paulo, e a gente aprende que as cores, ela refletem um pouco do consumo e tal, caixa alta, caixa baixa, aquela coisa toda. Então, o simbolismo das cores. O vermelho pela simbologia de trazer aí o desejo e tal. Enfim, mas não sabia. Mas aqui a gente vê, quem pesquisa, né, quem procura, acha. O azevinho, né? Azevinho, A-Z-E-V-I-N-H-O. Folhas verdes pontudas, bagas vermelhas. E o que é bagas? Eu também não sabia. Bagas são frutos, né? Ou seja, as folhas verdes, pontudas, por isso que tem aquele desenho, e aquelas frutinhas vermelhas são as bagas desta folha chamada, dessa iguaria, digamos assim, chamada azevinho, dessa hortaliça, né? Então, o azevinho é nada mais do que aquela folha que o pessoal usa, que ela é um dos símbolos do Natal. Então, o azevinho, quando você olhar para aquilo ali, você não vai mais ver como, que mato é aquele? Você vai lembrar que aquilo é um azevinho e aquela folha pontuda e aquelas bolinhas, né, são os frutos chamados de bagas, né, que são vermelhos. Então, aí a cor predominante, o verde das folhas e o vermelho dos frutos ou da baga do azevinho. O visco, folhas mais suaves, bagas brancas, aí é outra cor que também simboliza o Natal, o branco. Por isso que você vê a árvore de Natal, quase, né, não faz muito sentido, a gente que mora aqui no país tropical, nunca vimos neve, né? Pelo menos não tem aqui, tem alguns lugares que baixa a temperatura, alguns lugares dependendo da situação,
né, do tempo, ainda dá uma nevasca, alguma coisa bem superficial, mas não temos neve, né? Um dos símbolos do Natal lá no hemisfério, né, em outros hemisférios árticos, digamos assim, eles têm até o boneco de neve e tal, a árvore de Natal, né, que é branca e verde e branca. Aqui não faz sentido você pegar o árvore de Natal, colocar ali na sua sala, ela com aqueles detalhes brancos, porque não tem. Mas o visco, tem as suas folhas mais suaves, né, um verde mais suave, e seus frutos, que são as bagas, são brancas, pequenos frutos. Então, bagas são pequenos frutos. Então, tá aí as 3 cores principais do Natal, mas predomina a verde e a vermelha. Adaptação cristã. No contexto cristão, essas plantas podem simbolizar a vida eterna e a proteção divina. O 9, presépio. Isso aqui todo mundo já sabe, né? Representação do nascimento de Cristo. O presépio é uma representação do cenário do nascimento de Jesus, incluindo figuras de Maria, José, pastores, anjos e animais. Então, aqui nós vemos essa representação do simbolismo, né? Os simbolismos natalinos, os símbolos natalinos. Memória do nascimento de Jesus. Ele serve como um lembrete do significado do Natal e da importância do nascimento de Jesus na fé cristã. Esses simbolismos natalinos carregam significados profundos e variados, refletindo tanto a tradição cristã quanto as influências culturais e pagãs que moldam a celebração do Natal ao longo dos séculos. Então, deu para entender aí, são 9 símbolos. Deixa eu ver aqui. A árvore de Natal, né? As luzes natalinas, os pisca-pisca, né? A estrela de Belém que fica sobre o topo da árvore, os presentes, né? Que foi abraçado aí como uma tradição comercial, os sinos de Natal, né? A coroa, que a gente chama aqui no Brasil, no Nordeste aqui, guirlandas, né? E também o Papai Noel, né? Aquele bonequinho lá, que era, no catolicismo romano, o Santa Claus, que era um senhor que gostava assim de presentear as crianças, então trouxe essa simbologia, esse personagem. E hoje, né, como eu já disse, celebra-se para os cristãos que não têm informação, celebra o nascimento de Jesus. Beleza, mas não tem base bíblica nenhuma, nem histórica sobre isso. Mas alguém tem que nascer e alguém tem que ser a figura central. Então, por ser uma festa pagã, abraçada por Constantino por volta do século IV, para converter, né, os cristãos, né, os novos cristãos que praticavam o Natal, essa festa pagã, então trouxe aí, se englobou tudo, deu-se uma roupagem cristã, mas que de cristão não tem nada, é mais consumo, é paganismo e principalmente comércio, nada além disso. Porque tudo isso gira em torno do comércio. E a gente vai ver no próximo tópico a questão, né, de uma data comemorativa, de uma data comercial. Eu estava pesquisando ontem ainda e acabei de ver que o Natal, a festa, a época natalina é onde o comércio no Brasil, acredito que também no mundo, em algumas partes, aí vai mais uma questão cultural que é o que nós vamos ver no próximo tópico, ela traz muito benefício para o comércio. Segundo eles, é a data que mais se vende, porque vende produtos como todos esses que já falei aqui, né? Então é uma data que o comércio ganha muito, né? Ganha não só o comerciante, ganha também os funcionários, ganha tudo, todo mundo. Mas em termos religiosos, não tem nada a ver. É uma roupagem religiosa, mas que de religiosidade não tem nada, nada, nada e nada. Mas tem igrejas que permitem, sim, mas aí é uma coisa, questão cultural. Não sou a favor, nem sou contra. Quem sou eu? Sou simplesmente alguém que estuda, alguém que pesquisa, alguém que ensina. Mas não deixo uma coisa interferir na outra. Tem quem faça, como eu já disse da outra vez, eu não faço. É uma data que eu cresci fazendo.
Hoje não tem mais, foi uma questão cultural que foi se deixando de lado, então não tem mais graça, pelo menos para mim, não sei se pela idade, mas a gente não comemora, a gente não deixa também de ter um símbolo ou outro. Aqui em casa mesmo tem uma pequena árvore de Natal, mas a gente não é mais aquela festa, porque a gente é cristão e a gente entende que se diz que é o nascimento de Cristo, mas não tem base bíblica e nem base histórica, então eu vou comemorar o nascimento de quem não nasceu. Então, se eu estou comemorando, pode ser o nascimento de qualquer outra pessoa. Posso dizer claramente, é o nascimento de uma cultura e não do meu Cristo. Então, não posso comemorar o nascimento de Cristo ou o nascimento de uma cultura como se fosse o nascimento de Cristo. Ficou bem claro isso? Então, amém. E até o próximo estudo, né? O próximo que vai ser impacto cultural, onde você vai entender que todas essas coisas que eu falei é uma questão cultural e não religiosa, mas que foi abraçado pela religiosidade e se tornou uma festa pagã, cristã e comercial. Nada mais para rimar do que são os simbolismos do Natal. Que Deus abençoe a todos, espero ter contribuído para o conhecimento, pelo menos para mim foi um conhecimento muito grande e transfiro isso para vocês também. E estamos aqui, na Web Rádio Timbaúba Gospel, estudando, aprendendo e ensinando, né? Então, até a próxima, em nome de Jesus. Compartilhem, entrem em contato conosco pelo nosso WhatsApp, 819-8991-3336, nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, né? YouTube Luiz Silva Timbaúba, Instagram Diácono Luiz Silva e no WhatsApp Luiz Silva Timbaúba também. Aliás, no Facebook Luiz Silva Timbaúba. E no Google você digita Web Rádio Timbaúba Gospel e você vai acessar a nossa rádio, que é 24 horas no ar, para a glória do Deus que criou os céus e a terra, aquele Deus que nos amou primeiro, que enviou seu Filho para nos salvar, Jesus Cristo, e que ele foi, né, veio ao mundo, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai e brevemente voltará para buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.